Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José, e hoje nós vamos falar sobre missão. Hoje vamos aqui no podcast ter um papo bem especial, vamos receber uma missionária que vai poder aqui partilhar um pouquinho das suas experiências e vamos falar um pouquinho sobre missão nesse podcast. E mais uma vez aqui comigo sempre, a minha irmã Bruna. Eu já fui missionária pela infância e adolescência missionária, mas eu acho que nem se compara. E a convidada especial desse programa que vai partilhar conosco sobre missão, Maria. Bom, então, se você também já foi missionária pela infância missionária, de todas as crianças do mundo, sempre amigos. Olá, pessoal. É isso aí, gente. Então, vamos para esse papo sobre missão e pega o seu café e vem aproveitar esse programa. Fala, galera! Aqui é a Bruna para os recadinhos. Então, rapidamente, o podcast de hoje com a missionária Maria Isabel, ele deu alguns pequenos cortes durante a gravação, porque a gente fez online, né? Então, tem uns pequenos trechinhos, mas que não interrompe a mensagem, né? E também, né, lembrando que estamos lançando esse podcast já na Quaresma, né? Então, que você possa se preparar para esse período tão lindo da nossa igreja, para a festa máxima que nós temos a cada ano. Aproveitar aí na Quaresma para escolher uma penitência durante esse período de reflexão. E também, se você tem alguma ideia para um tema do podcast, nos avisa, né? Manda uma mensagenzinha e quem sabe você até participa com a gente aqui. Um grande abraço e aproveitem o episódio. Então, é isso. Então, Maria, você poderia falar aonde, afinal, você está fazendo a sua experiência de missão, né? Onde que agora você está de férias, né? Nessa gravação, mas aonde que você está fazendo a experiência de missão? Qual é o local? Bom, então, em junho de 2019, eu fui para missão em Moçambique, na África, mais especificamente na Arquidiocese de Nampula. Nossa paróquia ficava no distrito de Moma. Fui enviada por um projeto do Regional Sul 3, que é o Rio Grande do Sul, né? E eles têm esse projeto de missão já há 26 anos. Então, em junho de 2019, também fui enviada, né, com a ajuda aqui da nossa diocese também, para participar dessa missão. Lá nós trabalhamos com 2 paróquias e também com 2 projetos sociais. E aí temos um período de missão aí de 3 anos, né, a ser realizado. Então, como já cumpri 1 ano e meio de missão, vim passar aí 2 meses com a família em casa nesse tempo de férias. Tu merece um pouquinho de descanso, né? Bom rever a família. Tá um pouquinho da saudade, né? É bom. E Maria, eu queria saber assim um pouquinho, como que era a tua vida antes de você surgir toda essa questão de você ir pra missão, ir para Moçambique, antes de se envolver com esse projeto missionário, como que era a sua vida? O que você estava fazendo, estudando, trabalhando? Isso, desde criança também participei da infância missionária, né? Entrei com meus 6 anos aí nos grupos e nunca mais saí, né? Mesmo no tempo de catequese, de crisma, continuei participando, depois sendo assessora, participei das formações e o principal motivo, assim, o principal fundamento mesmo veio da infância missionária, né? Desse olhar sempre para os continentes, perceber as realidades do mundo, também a vida dos missionários, todas as necessidades que tem, né? Então, cresceu muito essa vontade de sair em missão. Eu também era professora, né, de educação infantil, era formada, fiz faculdade e tudo antes. Então, participava aí dos grupos de jovens, participei da Jornada Mundial da Juventude, depois participei de experiências de missão que eram feitas nas férias de janeiro ali também, né, pela Juventude Missionária. Então eram missões aqui dentro do Brasil mesmo, mas que iam 2 jovens principalmente de cada estado para fazer essas missões dentro do Brasil. Então sempre estive envolvida, assim, né, principalmente na infância missionária e nesses outros aspectos, nessas outras pastorais também que sempre envolvem, né, esse estar junto, esse sair em missão.
Então, e deixei, né, os grupos bem encaminhados da IAN, tinha sempre muitas outras pessoas que nos ajudavam, né? E também o emprego aí como professora para poder sair em missão. É, bem interessante, né, que você já partilhou e até gera uma pouca curiosidade minha, acho que você respondeu já acabou respondendo junto, por você ter falado que participou da infância missionária, então acredito que você sempre teve desde muito cedo, né, esse desejo, né, então, de estar em missão, né, participou de outras missões, né, porque era uma coisa que eu queria, né, saber, né, se isso tinha surgido mais tarde só, mas pelo que você partilhou, né, você teve já desde pequena, né, alimentado esse ardor missionário, né, desde cedo. Isso é muito bonito e também fica um ensinamento bem interessante da importância da infância missionária também, né, da infância missionária, como gera esses frutos, né, de missão para a igreja. Com certeza, e muito também da educação aqui de casa, né, da família. Então, meus pais também sempre envolvidos na comunidade, minha mãe como catequista, meu pai da palavra, entre outros. Então, a gente sempre esteve atuante, né, na comunidade, participava das romarias, acompanhava a vida mesmo dos missionários, as revistas, né, que vinham informativos. Então, isso foi crescendo assim desde pequena mesmo e só foi alimentado, né, dentro dos grupos da IAN e dentro da própria família. Não, e é bonito realmente. Eu nunca fui eu comentei ali que eu fui da IAN, eu nunca participei quando criança, eu entrei já como assessora. É bonito porque a gente vê infelizmente às vezes um olhar errado do que é realmente a infância missionária na igreja, né? As pessoas que não participam, que não conhecem, olham como se fosse o cantinho para colocar as crianças para desenhar. E isso é bom porque a gente mostra os frutos profundos que isso pode dar, né? Como você incentivar uma criança à missão desde nova, dentro das suas limitações, dá um fruto muito bonito no futuro. Com certeza, porque por vezes é olhado, bem como falou, né? Um lugar só para criança ficar, vai brincar, vai aprender a historinha de Jesus, mas é muito mais, né? Quando a gente assume realmente o compromisso, o carisma da IAN, ele tem um olhar muito bonito, né? Que, claro, enfim, tive essa resposta e optei por sair do país, né, e fazer missão em outras regiões. Mas o compromisso das crianças e dos adolescentes é sempre a partir do olhar, né, para a realidade do mundo. É claro que a gente nunca vai conseguir estar em todos os lugares e passar por todos os continentes para ajudar as pessoas. Mas a partir disso, sempre procurar uma ação local, né? Na sua família, na sua casa, na escola, onde você possa realmente fazer essa missão. E nisso você incentiva a pessoa, como diz aí, né, a campanha missionária do ano passado, de que a vida é missão, né? Que realmente a missão não é só para quem sai do seu país, para quem sai do seu estado, não é só para o padre, para a freira, mas é todas as pessoas que estão dispostas a olhar para o irmão de uma maneira diferente, né? Independente do lugar onde está. É bem interessante isso que você falou de levar, né? De levar que a vida é uma missão, né? Que da campanha da missionária, tudo. E hoje, no dia da gravação, né? A gente tá gravando no dia da festa da conversão de São Paulo, né? Então o Evangelho vai trazer, né? O Jesus enviando os discípulos, né? Ide por todo mundo e evangelizar. Eu acho que é uma coisa que, a partir dessa tua fala, que a gente pode lembrar que às vezes o mundo não precisa ser necessariamente o mundo sair, é o mundo onde você está, né? Às vezes, né? O que é o mundo todo que cada um precisa evangelizar? Às vezes é a sua escola, o seu trabalho, né? O bairro que você mora, ali é o mundo todo, ali é o mundo que você precisa evangelizar. Outra coisa, Maria, você comentou ali, né, que a sua família foi bem importante, né, nesse papel também, na educação, pelo seu envolvimento, né, então sempre teve participativa, mas eu quero saber de você, como que foi, assim, família quando você decidiu que queria dar um passo além, assim, na missão, de dar esse passo de ir viver uma experiência de missão lá na África, daí ia ter que deixar emprego, tudo. Como foi, assim, com a família? Eles acolheram desde o início? Foi tranquilo? Como que foi isso? Então, eu sempre comentava ali, né, saindo da faculdade já, que a minha ideia era fazer missão, né, agora já formada, então seria mais fácil
para quando voltasse, enfim, se precisar procurar outro emprego, então já teria uma formação, né? Então acho que eles já estavam meio esperando, assim, né, o dia em que eu ia avisar quando eu ia e para onde eu ia. Mas então eu fui pesquisando e conhecendo essa missão realmente em Moçambique, né, do Regimento 3. E aí fui conversando com os coordenadores de lá e meio que não falei para os meus pais, né? Fui só vendo se ia dar certo, se era isso mesmo, conhecendo um pouco mais. E aí, então, quando eles realmente disseram, né, para começar a mandar os documentos, ver a questão de visto e realmente ia dar certo, né, teria a possibilidade de ir para lá. Então, daí eu contei, né, para o meu pai e para minha mãe que seria para Moçambique, que seria por 3 anos. Então, é claro que como pai, como mãe, fica primeiro aquela reação de já saudade, né? Mesmo que não tinha ido, mas a saudade já chega. Mas com certeza me enviaram, assim, abençoaram, né? Meu pai mesmo falou, assim, né? A gente já esperava que tu fosse para algum lugar, só não que seria tão longe nem tanto tempo. Mas a gente já esperava que você, né, iria tomar essa decisão por, enfim, né? Tudo aquilo que eu já também vivenciava aqui e o que eu esperava também para esses próximos anos. Mas pronto, todos aqui em casa, né? Meus pais, meus irmãos me enviaram com muita alegria, porque também todos já sabem e estão dentro desse espírito missionário também. Ah, que legal. Eu acredito que também isso acaba para você sendo mais uma confirmação, né? Realmente, né? A partir do momento que você ouve deles que eles esperavam, é porque com certeza eles, né, viam, né, em você já esse ardor missionário. Então, acredito que é sempre importante para qualquer um, né? Quando a família dá uma resposta dessa, né? Dizendo que enxerga ali a vocação, acaba ajudando ainda mais, porque é sempre um passo complicado, né? Quando a gente vai dar esse passo de decisão na vocação, né? Com certeza, né? Igual vocês dois, né? Fazendo também essa forma de evangelização aqui, né? Então, quando a gente toma essas decisões e a família apoia, a gente nunca se sente sozinho, né? Do contrário, faz a evangelização sempre em comunidade, sempre em família. Isso faz toda a diferença, porque o próprio Jesus, né? Não enviou ninguém sozinho, enviou de 2 em 2. Qual foi, assim, você teve alguma, além de, claro, de uma decisão, né, de deixar o trabalho, você falou que é um pouco mais fácil porque já estava formada, tudo, o que você achou, assim, foi a maior dificuldade, assim, para você ir à missão, para conseguir, assim, decidir, tipo, não, eu vou mesmo, teve alguma coisa, assim, talvez, que você pensou que de alguma forma se colocou com uma dificuldade quando você começou a pensar, não, eu quero ir fazer essa experiência, uma experiência mais longa, mais profunda, né, esses 3 anos, alguma coisa com desafio, alguma coisa que te assustou nesse meio tempo, quando você estava decidindo essas coisas? Eu acredito que o que sempre assusta, assim, um pouco é a questão das doenças. Porque, pronto, eu ouvi falar de África, então, já sabendo as condições que não se comparam com as nossas, né? Então, as doenças principalmente assustam, né? A questão da malária, por exemplo, quase todo mundo que vai, né, pega várias vezes, então a gente fica um pouco preocupada, né? Eu fui atrás de algumas vacinas para tentar também se prevenir, né? Mas graças a Deus, assim, a gente chega lá e percebe que é muito menos disso do que a gente tem na nossa cabeça, assim. Claro que tem que cuidar, né? Mas eu, por exemplo, nunca peguei malária nesse tempo que fiquei lá. Então, né, dou graças a Deus, assim, e percebi que realmente é muito mais essas ideias formadas que a gente tem na cabeça e estereótipos mesmo, né, dos lugares, e acaba se assustando e se preocupando com coisas que por vezes nem são tão necessárias, né. E aí uma vez chegando lá, pronto, como Dom Helder falava, né, é sair de si, é deixar tudo e se abrir para amar os irmãos, né. Quanto menos expectativas, com quanto menos conceitos, você vai para lá, melhor, porque aí se abre para conhecer realmente, para estar junto com as pessoas e cada vez mais viver como eles, né? Não comparando, não exigindo nada daquilo que a gente
com o que é oferecido lá, né? Mas muito mais aberto para conhecer realmente e para viver como eles, né? Outra questão que assusta um pouco, digamos assim, quando a gente vai é a língua, né? Porque eles falam português, oficialmente, mas a língua local que tem lá é a língua macua. E aí parece bem língua indígena, assim, né? Não tem nada a ver com o nosso português. Então, até aqui eu tinha feito também um ano de 15 dias, né, de missão no Paraguai. Então, pronto, fala espanhol. Tinha algumas pessoas também que falavam o Guarani, mas a maioria realmente falava espanhol, né? E lá nós temos o contrário, né? Quando vamos para as comunidades, muitos falam macua, que é a língua local. Então, você pensar que vai chegar num país, né, onde a maioria das pessoas falam uma língua que você não conhece é um pouco assustador, né? Mas também, graças a Deus, a gente consegue, né, conversar. Sempre tem os animadores paroquiais que nos ajudam, que fazem a interpretação. Então, as crianças também nos ensinam muito, gostam de nos ensinar, né? Se sentem importantes ensinando a língua pra gente. Então, com o tempo, a gente vai também superando esse desafio que é a diferença da língua. É muito interessante, você falou dos preconceitos. A gente acaba criando preconceitos, né, às vezes de como vai ser, e muitas vezes isso afasta, né, isso seja para você ir para algum lugar, para algum país do continente africano, para qualquer outro lugar, às vezes a gente cria, né, ideais, cria imagens que são passadas pra gente, que eu acredito que muitas vezes são um empecilho para algumas pessoas dizerem sim, né, para alguns chamados de Deus, porque formam uma ideia, passando pra gente algumas ideias que acabam assustando. E bem como você disse, realmente esse espírito de estar aberto. Você já falou ali um pouquinho da língua local, né? Tem essa dificuldade com a língua, mas vai com o tempo se acertando, se ajeitando, né? Vai dando um jeito. Mas além da questão da língua, como que é um pouco, qual que é a realidade que você encontrou lá? A realidade social do povo lá, a realidade religiosa. Hoje podemos começar pela realidade social, né? De como que é assim no povo lá, a questão da pobreza. Qual que é a realidade que você encontrou lá em Moçambique? Isso também influencia bastante, né? Porque eles são pobres, eles para não passar fome mesmo, eles secam a mandioca, depois pilam a mandioca e fazem como se fosse uma polenta, né? Cozinham a mandioca seca como uma polenta. Então, diferente daqui, onde às vezes a gente vê tantos barracões, né? As pessoas construindo aí as suas casas com caixas de papelão ou dormindo mesmo, né? Embaixo das pontes, dormindo na rua. Você não vê isso em Moma, né? A gente não encontra pessoas morando de rua, por exemplo, que eles aprenderam como aqui no norte do Brasil também tem essa realidade, né? Mas não dá para comparar as pobrezas, né? Porque eles aprenderam realmente a viver com aquilo. Então, é difícil achar uma pessoa que morre de fome, por exemplo, porque eles têm o alimento, né? Eles aprenderam a plantar aquilo que vai dar no solo deles. A nossa região é de muita seca, então o aipim é realmente o que dá para plantar o ano inteiro e que não vai morrer, né? Então, só nesse tempo agora, que é o tempo de chuva, que eles plantam feijão, milho, arroz. Então, o resto do ano é só aipim. É uma pobreza, assim, diferente, né? Porque eles convivem com isso de forma, parece, muito mais natural do que para nós. Acho que a gente exige coisa demais para viver bem e aí acaba não percebendo aquilo que a gente poderia aproveitar que tem em volta da gente. Mas uma coisa assim do contexto social realmente que me machuca muito, né? Inclusive por causa da minha formação, é a questão da educação. Pronto, existem escolas públicas, não nas nossas condições, né? Escolas também de barro, muitas vezes com 90 alunos dentro da sala. Nem todas as escolas que existem, claro, garantem, né, os professores. Acontece falta de profissional, falta de material. Por vezes os alunos vão para a escola só com o seu corpinho, né? Não levam lápis, não levam caderno. Realmente não tem condição de comprar. Né? Então, o que marca muito e me atinge mesmo é a questão da educação. Porque
fica uma coisa bem falha, né? Eles, inclusive, às vezes chegam ali como se fosse para nós no ensino médio, que eles chamam de escola secundária, e eles sabem, né, copiar do quadro, eles têm uma letra perfeita, que é muito cobrado deles, então eles sabem copiar do quadro. Você olha o caderno, tá todo bonito, mas na verdade eles não sabem ler aquilo que eles escreveram. Então é bem uma educação de cópias. O real conhecimento, por vezes, fica com uma lacuna gigante. Isso, às vezes a gente se pega em detalhes, né, quando a gente olha pra África, assim, a gente esquece desses detalhes. E, tipo, da luta, da força que eles têm de se adaptar, da educação. Eu sou estudante de pedagogia, né, é meio triste, tipo, saber. A gente sabe que isso tem em vários locais no mundo, mas, ao mesmo tempo, é mais triste quando a gente escuta de alguém mais próximo de que realmente isso está, sabe, nessa situação. Eles ficam super felizes, assim, quando a gente dá um lápis para eles, sabe? Ou um papel de sulfite. Nossa, é o presente de Natal, assim, né? Se for para comparar com a alegria daqui, né? E nós temos um projeto social de reforço escolar na nossa missão, né? Fica na nossa casa mesmo. E aí as crianças vêm 2 vezes por semana no contraturno para ter explicação, principalmente ali de matemática e português, mas também com outras matérias, né? E aí a gente percebe muito a diferença, assim, inclusive no português, na fala mesmo, né? Dessas crianças que participam dos nossos projetos, do comportamento. Então, muda bastante, né? E quem dá essas aulas, né? Esse reforço, não somos nós os missionários. Nós formamos, né, jovens voluntários da própria vila para nos ajudarem nos projetos. Então, até porque a gente sai muito, vai para as comunidades, às vezes fica a semana inteira fora de casa, né, nas outras comunidades, então não tem muito como a gente assumir esses compromissos fixos. E aí a gente conta com a ajuda desses voluntários e os pais, assim, ficam maravilhados, que até isso é difícil, né, convencer, digamos assim, a família de que é importante deixar o filho para a escola, né, porque eles ajudam, eles tiram a água do poço, eles vão para as machambas, né, que são as plantações, ajudar os pais a capinar, a plantar, a colher. Então, as meninas ajudam já a cozinhar desde pequenas. Então, também a gente precisa convencer a família de que é importante eles irem para a escola e é importante também eles participarem do reforço para conseguir realmente aprender a ler, aprender a escrever, né? Então, é um trabalho já também de família, assim. Quando os pais percebem, né, a gente faz aí 3 encontros de famílias durante o ano, quando eles chegam lá e veem que os filhos deles estão realmente lendo, que eles estão cantando músicas, que eles fazem teatro, é lindo, assim, de ver. Elas fazem os gritos, né, os ululus das mulheres, assim, ecoam, porque elas ficam super felizes de ver que realmente o filho conseguiu aprender, né. Bonito, é muito, muito bonito mesmo ouvir isso daí. E é interessante como você falou também de formar, né, voluntários locais, até porque também, acredito também que pela realidade de, beleza, passa 3 anos lá, mas no momento vai sair de lá, né, então não só pelas saídas durante lá, mas também porque às vezes passa alguns anos lá, sai, e depois é necessário também, assim, torna-se alguma coisa mais sustentável, né, com o povo de lá, né, para que eles consigam se levantar e sustentar um projeto desses. Com certeza, isso a gente inclusive reforça com eles, né? Nós estamos ali de passagem, tanto os padres como nós leigas, né? Então, a importância do compromisso é com a comunidade, é deles, né? Todos os projetos, toda a missão, até na pastoral mesmo, nas paróquias, né? A igreja é deles, né? Os projetos são deles, nós estamos ali só para mediar, né? Até já perguntando, então, né, se ali da comunidade, a igreja, tudo assim, o Brasil tem uma peculiaridade, um jeito muito diferente, eu imagino, de ser a igreja, porque nós temos uma cultura diferente. E qual que é a principal diferença que você vê entre como é a comunidade aqui no Brasil, uma igreja, né, uma comunidade de bairro, e aí na diocese onde você está? É bem diferente, assim, tudo, né? Começa desde a estrutura própria da comunidade até a liturgia,
As nossas comunidades também são, a maioria delas, comunidades de adobe, né? Que é comunidades feitas de barro. E muitas delas não têm energia elétrica. Então, inclusive, todas as comunidades têm a celebração somente no domingo de manhã às 8 horas. Que nenhuma comunidade tem condição de fazer uma celebração à noite, por exemplo, por causa de energia, e também já fica difícil para as pessoas voltarem para casa no escuro, né? Então, toda a organização deles também, por ser... Nós temos 2 paróquias e ao todo 67 comunidades. E no máximo, né, que fica na nossa missão, são 3 padres. Então, não tem como, né, atender todas as comunidades, nem em um mês, nem... É impossível, né? Então, eles têm toda uma organização muito mais ministerial, né, com os ministros da palavra, e eles se organizam entre eles, né, na liturgia, na catequese. Então, sábado de manhã, eles varrem e limpam, né, limpam o pátio, limpam a igreja. Sábado à tarde, eles fazem as catequeses. A maioria das catequeses ainda é para adultos, né, ter comunidades novas, né, então ainda precisa conscientizar primeiro os adultos para depois, então, inserir os sacramentos, né. E então fazem as catequeses, mas já tem catequese de crianças também. E aí no domingo, então, às 8 horas é que faz a celebração. A liturgia, como a gente já vê aí em vídeos, em documentários, né, os cantos deles sempre com os tambores, né, muito, muito animados, muito bonitos. E o que chamou atenção também foram as crianças na hora da celebração, porque elas sentam sempre juntas, normalmente na frente da comunidade, e elas não fazem um barulho a celebração inteira, né? Então, diferente aqui Eu lembro quando eu era criança, dá aquela vontade de sair, de correr, de brincar lá fora, de fazer qualquer coisa durante a missa, né? E eles não, eles ficam quietinhos e prestam atenção, e eu pensava, meu Deus, quando é que as crianças vão levantar e vão subir nas árvores, né? Porque aí, normalmente, quando a gente tá, as celebrações são feitas fora, né? O que tem de errado com essas crianças, né? Porque é normal, tipo, tem comportamento de criança que a gente olha assim e grita, é criança. Sim, tipo, levantem, gritem, chamem a mãe, né? Façam qualquer coisa. E não, eles são bem comportadinhos mesmo. E aí uma coisa que chama bastante atenção também é que o evangelho nós também escutamos sentados, né? Faz-se ali a proclamação, né? O padre diz, proclamação do evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas ou João. E aí depois disso nós sentamos para ouvir de novo o evangelho, né? Porque para a cultura deles, quando alguém importante, quando é um ensinamento que alguém está falando, então nós precisamos sentar para escutar, né? Nós ficamos em pé, nós estamos de igual para igual, então uma forma de respeito é sentar e escutar, né? E depois que o padre faz então a leitura, sempre pergunta para a comunidade, por exemplo, 2 jovens, 2 mulheres e 2 homens, para falar aquilo que entenderam, ou das leituras ou do evangelho. Então, sempre antes do padre fazer a homilia, ou, né, se não está o padre, o ancião, ou o ministro da palavra mesmo, eles perguntam para a comunidade. E então, fica algo bem participativo e bem bonito. E a comunidade pode, antes, falar aquilo que entendeu, aquilo que percebeu do evangelho. Interessante, algo bem participativo, assim, deles, né, uma visão diferente, assim, cultural deles que entra, assim, né, que se soma à nossa liturgia, tudo, assim, bem interessante, assim, não imaginava esses aspectos. É adaptável para a cultura de cada local, né, então, tipo, tem esses detalhes da liturgia que são passíveis, são possíveis alterar, né, para se adaptar e comunicar de uma forma. Os próprios cantos, tudo, né? Os instrumentos, por exemplo, lá não tem violão, não tem teclado, né? Nada aquilo que também exige a ligação energia elétrica, né? Então, pronto, é usado muitos tambores, mas tudo tem a sua indicação litúrgica também. As danças que a gente vê, né? Eles têm os passos corretos.
de quando é para dançar também com os braços para cima, ou quando é para dançar olhando para baixo. No momento do perdão não se toca tambor, a dança é muito mais lenta, né, para ter realmente um momento de interiorização. Então, às vezes a gente olha e pensa, nossa, só alegria, só... Mas não, eles também têm consciência e têm todos esses aspectos litúrgicos também, né, momentos da celebração de lá. Interessante. Sabem realmente também coisa não é só alegria, sabem entender o lado de quando é preciso silenciar, de quando é preciso, né, olhar para o interior, acalmar, né, porque os dois lados são sempre importantes, né, a festa e também o silêncio. Né, então... Até uma questão cultural engana-se quem acha que só porque é uma dança, alguma coisa que é um momento de alegria, né, isso está colocando em perspectiva histórica, sociocultural, dança, ela não é para representar somente a alegria. Exatamente, no momento do ofertório também, né, que eles fazem a procissão, entregam ou algum alimento, assim, daquilo que usaram, ou o próprio 2 meticais, né, que é a moedinha lá que para nós vale 5 centavos, mas eles entregam aquilo com o maior suor do trabalho da semana, né. Então, tudo tem a sua explicação e a sua intenção litúrgica, realmente. E você fala isso, né? É o suor do trabalho deles, eles entregam aquilo que eles têm. E um pouco falando assim, dentro dessa perspectiva religiosa, lá dentro da realidade religiosa, eu não sei qual é a realidade lá de Moçambique, da região. Os católicos, eles são maioria, são minoria? Como que é encarado a religião católica pela maioria? Então, nós vivemos num distrito que é litoral, né, Moçambique. Então, a presença muçulmana é muito maior do que católica. Então, nós convivemos, inclusive a maioria dos nossos vinhos ali da casa humanos, os voluntários dos nossos projetos, temos muitos jovens humanos, né, mas convivemos muito bem, né, muito mais do que um diálogo interreligioso, como a gente fala aqui, né, é realmente uma convivência interreligiosa todos os dias, né. As mulheres, enfim, nos cuidam, nos cumprimentam, como se fossem filhas delas, assim, também, né? E nunca teve nenhum problema, assim, deles impedirem algum trabalho, ou, né, de desvalorizar, ou nunca teve nenhum problema. A gente percebeu agora na pandemia aí, porque nós, enfim, tivemos tudo cancelado também, né? As celebrações estavam paradas, lá a gente não tem nenhuma tecnologia para transmitir as celebrações para as pessoas, então eles ficaram realmente... E as mesquitas, por exemplo, voltaram encontros antes da Igreja Católica. Então, os anciãos das comunidades começavam a nos ligar e a mandar mensagem, porque os católicos estavam deixando de ser católicos e estavam indo para as mesquitas, porque as mesquitas já estavam celebrando e a Igreja Católica ainda não, né? Então, tinha que ter toda uma conscientização aí também, né, dos cuidados da doença que realmente existe. Então, obrigado, né, Maria, por esse panorama que você deu pra gente. Eu acho interessante destacar algo que você falou, que no projeto vocês acabam tendo jovens são muçulmanos também, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nesse respeito, a gente tem as diferenças, a gente tem que olhar aquilo que a gente pode se apoiar. Primeiro, quando são coisas que são boas para todos, que a gente pode se unir, a gente tem que olhar esse lado positivo, né? Eu acho muito interessante isso. De ter esse diálogo, ter esse respeito para poder, para quando se trata de fazer algo que vai trazer o bem para o maior número de pessoas, poder estar junto, né? Estarem juntos, assim. Então, tantas questões que a gente pode levar na sociedade que às vezes a gente precisa de uma voz, que a gente precisa se juntar em certos temas para brigar por certas coisas que falam acima, né, de algumas questões religiosas mais específicas nossas. E essa da questão sobre a fidelidade, eu até já tinha ouvido, assim, de algumas pessoas que eu conheci já que fizeram, né, eles até em outros países africanos, de ter muitas vezes essa realidade, ter essa dificuldade de com o matrimônio, muitas vezes explicar por que a dificuldade de conseguir passar, né, por que o matrimônio tem que ser só entre só um casal, né, que um homem não pode ter várias esposas,
religiosas. Então, e como você disse, é uma coisa que acaba virando algo cultural, né? Tem influência religiosa, torna-se algo cultural, vai além do campo extremamente religioso. Exatamente, porque aí não entra mais só no âmbito religioso num desse, mas também é a organização social, é a cultura deles, né? Então, por que eu tenho que deixar aquilo que eu vejo na minha família ou aquilo que é realmente, né, da minha cultura que me foi ensinado por causa da religião, né? Então, a gente até comenta, né, que a gente não tá lá para converter ninguém, nem tirar ninguém da sua religião, né? Não tá preocupado com número, com arrastar multidões, mas que aqueles que estejam dentro da nossa religião e que sejam realmente católicos, que conheçam, né, verdadeiramente o amor de Jesus Cristo e aí assumam, né, com fé realmente, tenham consciência daquilo que estão assumindo, né? Então, assim como Jesus também escolheu aí só 12, né, para caminhar com ele, então, mas 12 que estavam ali realmente para aprender, para fazer a missão com ele, né? Então, assim também é a nossa preocupação, né? Que aqueles que estão conosco, que sejam realmente conscientes de que tenham a fé nesse amor de Jesus Cristo. Eu acho que isso falou vai bem no sentido também de que às vezes a gente ouve algumas críticas em relação a alguns ataques em relação à Igreja Católica. Eu acho que é até um pouco nesse sentido, você falou que ninguém é obrigado a ser católico, né? Mas a partir do momento que se a pessoa quer ser de fato católica, né? Então ela vai ter que seguir, né? Isso que é muito importante, todo mundo tem noção, né? Vale para essa situação aí que estou partindo agora, sobre a questão do matrimônio lá, mas às vezes para tantas questões que a gente tem na sociedade, questões que a gente vê aqui no Brasil, né? Aqui em Joinville, que a gente pode encontrar em qualquer lugar, que às vezes a pessoa quer discutir, brigar, tipo, mas ninguém está forçando, né? Ninguém é forçado a ser católico. Mas a partir do momento que quer ser católico, existe o catolicismo é né? Então a gente precisa seguir aquilo que a igreja diz. O que talvez, assim, mais te marcou, assim? Com certeza, provavelmente vai ter várias coisas, assim, que te marcaram, mas talvez alguma alegria muito grande que você descobriu a partir dessa missão, né? Alguma coisa que alguma mudança que você percebe já a partir dessa missão. Confirma, né? É muito mais daquilo que a gente acha que é missão. Estando lá no dia a dia, é um aprendizado a cada minuto, assim. Você acorda feliz e de repente já tem uma situação que te deixa preocupado, e de repente você tá triste, de repente você tá alegre de novo, e aí é muito sentimento, assim, realmente para viver em um só dia, né? E as surpresas, assim, a gente percebe realmente a presença de Deus em tudo, né? Nas pessoas, na natureza, num copo de água, em qualquer coisa, assim, a gente percebe, não, realmente Deus está comigo, né? E a força da oração também é muito forte perceber isso, que aqui, desse lado, né, tem muita gente rezando aí pelos missionários. Sabendo, por exemplo, né, que o compromisso da infância missionária é rezar uma Ave Maria todos os dias por todos os missionários do mundo. Então, é impossível que ao menos uma pessoa no mundo não reze pelos missionários naquele dia, né? Então, a força da oração é presente. E uma coisa que me marcou muito, né, que vai ficar para sempre aí, no início de 2020, então, eu acompanhei tal filha de um animador nosso, do animador de vocações, e ela estava desnutrida, já estava um tempo aí com febre, não conseguiam perceber qual era a infecção que ela tinha, e ela ficou internada no hospital. Nós ajudamos a família, levávamos comida para ajudar aí no tratamento. Mas aconteceu que ela faleceu, né? O nome dela era Faustina, ela tinha 3 anos e acabou falecendo. E a mãe dela estava grávida, né? Todo esse processo, e a mãe estava grávida. Então, pronto, né? A gente abençoou ali a criança que vinha nova também e orientou a família para cuidar um pouco mais na alimentação, né? Dar as frutas, enfim, né? Aquilo que a gente pode, a gente vai fazendo. E aí, em junho, quando a criança nasceu,
o pai me mandou uma mensagem, né? Porque lá a gente usa muita mensagem SMS mesmo, de celular ainda, né? Então o pai me mandou uma mensagem em junho dizendo que a criança tinha nascido, que era uma menina e que eu podia colocar o nome da criança, por tudo aquilo que a gente viveu juntos no início do ano. E aí eu fiquei pensando, né? Eu gosto muito do meu nome, Maria, né? Mas não queria ser saudosista e colocar a Maria na criança também, né? Mas gosto, né? Eu podia falar, foi Mas por causa da gosto mãe de muito. Jesus, não foi por causa de mim. Não, essa seria a intenção, né? Sim, Realmente, sim. porque eu gosto muito de Nossa Senhora, gosto de Nossa Senhora de Fátima, inclusive é a padroeira lá da Arquidiocese, né? E aí eu fiquei pensando, Fátima, Maria, e aí eu lembrei das crianças, né? Das pastorinhas que realmente viram Nossa Senhora de Fátima. E aqui em Joinville, quem me convidou para participar da infância missionária foi uma senhora, Dona Lucy, que também, inclusive, faleceu no ano passado. Então eu fui juntando, né? Ela que foi, acho que determinante para eu entrar dentro da infância missionária, e também a Lúcia, né? Que foi a menina que viu Nossa Senhora de Fátima. Então eu dei o nome para a menina de Lúcia. E aí estamos aí acompanhando o crescimento dela, ela tá forte. Antes de ir para cá de férias a gente se encontrou de novo e ficou realmente marcado, né? E apresentei ela para muitos amigos aqui do Brasil, claro que por fotos, né? Para a família. Então ela já virou a mascote da nossa missão, né? Todo mundo tem um carinho e reza sempre por ela. Que bela história. É uma história muito, muito bonita, muito, muito forte. Realmente. Então, né, que Deus continue abençoando a Lúcia. E você também. Então, de partilhar, Maria, sobre a missão, sobre a realidade de lá. Eu gostaria de agradecer muito, né, essa participação aqui no programa, de poder divulgar mais um pouco. Quem quiser pode seguir a missão, Missão MOMA no Instagram. Tem o Facebook também, Missão Moçambique, Rio Grande do Sul. Então, ali a gente vai colocando, né, um pouco daquilo que a gente faz, os projetos também. E incentivar, né, que quem quer ir para a missão, assim, realmente se joga, tira esses preconceitos que às vezes a gente vai colocando na cabeça de que é difícil, de que não tem condições e de que a realidade é muito diferente. Realmente, né, tudo é diferente, mas uma vez que a gente está lá, a gente começa a conhecer e vivenciar tudo isso no dia a dia e só se enriquece, só fica cheio realmente do amor e da presença de Deus na nossa vida. Então, agradecer, né, todas as orações, porque quando se reza pela missão, quando se reza pelos missionários, também estão rezando por mim, né? Então, agradecer as orações, agradecer a participação, né? E esse acompanhamento aí da nossa igreja, esse olhar sempre para fora, né? Muito mais de acompanhar e de amar os irmãos do que viver só dentro de... Se a gente partir daí para as dicas culturais, então vão ouvir esse programa e talvez nós estamos chegando no final desse programa pensando assim, eu quero ser missionário. O que você deixaria um conselho, uma palavra, assim, uma pessoa pensou assim, eu quero ser missionário, eu quero fazer missão em algum lugar, talvez no Brasil, talvez em outro lugar, gostaria que você deixasse talvez uma mensagem, um conselho para quem está ouvindo esse programa e talvez despertou esse desejo missionário. Então, o primeiro passo é se envolver com os projetos, né, com as pastorais missionárias que tem dentro da comunidade, né? Então, procurar aí realmente a infância missionária ou o grupo bíblico de reflexão, né, arrecadação de alimentos. Então, procurar alguma coisa dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, que seja, né, de visita, esse tempo aí de pandemia nos impede de fazer muitos trabalhos, né, mas conhecer e procurar se envolver primeiramente, possível, mas enfim, né, é bem mais difícil da pessoa se adaptar. Então, procurar primeiro, né, na paróquia ou na diocese, algum projeto. Então, muito, muito obrigado. Ainda, né, se envolver nesse projeto. Talvez não tenha muito agora, mas mais uma vez obrigado, Maria. Então, por esses conselhos. E
apesar de você falou que alguns projetos talvez pelo contexto da pandemia agora não estão acontecendo, mas em breve vai estar voltando as coisas. Então, momento de ir conhecendo, se aprofundando, seguir um pouco o espaço que você deu. Então, para quem ficou com o coração um pouco mexido aí, pensando assim, será que eu poderia fazer uma missão? Vai um pouquinho atrás aí, que é o começo da resposta em sim. Então, agora vamos para as nossas dicas culturais. Podemos começar, então, nossa convidada, Maria. Você pode dar alguma dica aí de um livro, filme, série, tá fazendo qualquer coisa, hein? Então, tem 2 filmes que falam, né, da realidade africana, não sei se já assistiram, mas nós assistimos inclusive com os nossos voluntários, né, que é O Menino que Descobriu o Vento e Rainha de Catuê. São 2 filmes que mostram aí da perseverança aí de 2 realidades africanas, né. E para leitura aí, quem ainda não leu a nova encíclica, né, Fratelli Tutti, do Papa Francisco, por favor, corre lá na internet, baixa, porque é maravilhosa. Muito obrigado pelas dicas. Bruna, suas dicas? Então, a Maria indicou um dos filmes que eu ia indicar. Sinal de que é muito bom. É muito bom. A Rainha de Catuê é maravilhoso. A história de uma menina que ela quer ser jogadora de xadrez, ela quer se tornar uma das melhores jogadoras do mundo. E é de Uganda, de um local bem pobre, então uma história assim muito linda e história real, então assistam. Alguma outra dica? Ou só reforçando essa? Bem, deixa eu ver então outra dica, daí saindo um pouquinho do tema do programa de hoje, mas então vou indicar o filme La La Land, Cantando Estações, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É um filme bom, muito legal, uma grande homenagem ao cinema, é um musical. Eu vou indicar um que se chama Homens e Deuses. Ele conta a história real de um mosteiro trapista na Argélia, né, de um mosteiro que ficava integrado com a população muçulmana. Então, até quando a Maria falava um pouco ali sobre a integração com a população muçulmana, eu me lembrei disso daí. É uma história real, então acaba tendo um fanatismo, um crescimento de alguns grupos terroristas, né, e daí boa parte desses monges acabaram sendo mortos, né, se tornaram mártires. Mas é muito interessante, assim, como em meio a todo o contexto de violência, de ameaça, eles acabam ainda decidindo ficar no local. Tudo é um filme muito, muito bonito que eu recomendo para todos. É isso. Considerações finais, Bruna? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e se quiserem, né, entrem em contato conosco ali pelo Instagram ou nos nossos perfis pessoais e também pelo e-mail catolicocafé@gmail.com. Então, lembre-se de ajudem a divulgar o nosso programa. O Café Católico pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, em outras plataformas de podcast também. Há também lá no nosso Instagram o link no site do Anchor, onde ficam hospedados os episódios. Então vocês também podem enviar para lá. Ajude a divulgar esse trabalho para a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Maria, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe muito a sua missão. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, talvez você já esteja de volta para lá, que ainda vai demorar um pouquinho para ir ao ar. Mas muito obrigado, um grande abraço. Eu é que agradeço o convite, né? Que Deus nos abençoe e abençoe aí também esse projeto de missão e evangelização. Bem, então, um grande abraço a todos. Até mais, até o próximo Café Católico. Não basta olhar, esperar pra crer, tem que abraçar para acontecer. Se estás aqui, pode ser um sol a brilhar.